História do Cisma. No decorrer dos séculos, os cristãos do Oriente e do Ocidente foram sendo caracterizados por culturas diferentes. A grega no Oriente, cuja capital era Bizâncio ou Constantinopla, Istambul, na Turquia de hoje, e a latina do Ocidente, cuja capital era Roma. Em 800, sob o imperador Carlos Magno, foi instaurado o Sacro Império Romano da Nação Franca, o que muito irritou os bizantinos, pois a um bárbaro era entregue a coroa imperial. Além disso, os orientais falavam o grego e os ocidentais o latim. Os costumes litúrgicos e a disciplina iam se diferenciando aos poucos. Ora, isso causou mal-entendidos e rivalidades crescentes entre cristãos bizantinos e cristãos latinos. A controvérsia iconoclasta, nos séculos 8 e 9, abriu mais ainda o fosso entre uns e outros, pois na ocasião se revelou mais claramente o desprezo dos imperadores bizantinos pelo Ocidente europeu. Eis alguns dados que ajudam a compreender o hiato que, com o decorrer dos séculos, foi se abrindo entre Roma e Constantinopla. Em Bizâncio, foi sendo formada uma mentalidade própria, dita o bizantinismo. Esta se deriva do fato de que, em 330, o imperador romano Constantino transferiu a capital do Império de Roma para Bizâncio, localidade situada às margens do Bósforo e pouco significante na história até então. Do ponto de vista eclesiástico, Bizâncio carecia de importância. A sua comunidade cristã não fora fundada pelos apóstolos, como as de Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Roma, etc. Compreende-se, então, que o prestígio que Bizâncio não possuía por suas tradições, os bizantinos quisessem obter por suas reivindicações. De modo geral, ia se tornando difícil aos bizantinos reconhecerem a autoridade religiosa de Roma, já que todo o esplendor da corte imperial se havia transferido para Constantinopla. Acresce que os imperadores bizantinos, herdeiros do conceito pagão de Pontifexis Maximus, Pontífice Máximo, no plano religioso, ingeriram-se demasiadamente em questões eclesiásticas, procurando manter a Igreja Oriental sob seu controle. Os monarcas, nas controvérsias teológicas, muitas vezes favoreciam as doutrinas heréticas, contrapondo-se assim a Roma e a seu bispo, que difundia a reta fé. Os patriarcas de Constantinopla, por sua vez, muito dependentes do imperador, procuravam a preeminência sobre as demais sedes episcopais do Oriente. Além disso, queriam rivalizar com o patriarca de Roma, sucessor de Pedro, aderindo à heresia e provocando cismas. Dos 58 bispos de Constantinopla, desde Metrófanes, 315 a 325, até Fócio, 858, um dos vanguardeiros da ruptura, 21 foram partidários da heresia. Do Concílio de Nicéia I, 325, até a ascensão de Fócio, 858, a sede de Bizâncio passou mais de 200 anos em ruptura com Roma. Registraram-se mesmo atos de violência cometidos por imperadores contra alguns papas. Justino I mandou buscar à força o Papa Vigílio em Roma e quis obrigá-lo a subscrever normas religiosas baixadas pelo monarca, cerca de 550. Constante II procedeu de forma análoga contra o Papa Martinho I, que em Roma, 649, se opusera à heresia monotelita,
favorecida pelo imperador. Justiniano II mandou prender em Roma o Papa Sérgio I, que não queria reconhecer inovações promulgadas pelo Concílio Trulano II em Constantinopla, 692. Leão III, iconoclasta, em 731, subtraiu a Roma a jurisdição sobre a Ilíria e sobre parte do patrimônio de São Pedro, Itália Meridional. Finalmente, as divergências ocasionaram um cisma ou uma ruptura definitiva em 1054, por obra do patriarca Miguel Celulário de Constantinopla. Os gregos acusavam os latinos de haver acrescentado ao símbolo de fé niceno-constantinopolitano a palavra filioque. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Este acréscimo corresponde à autêntica verdade, mas os bizantinos alegavam que não era lícito retocar o texto dos concílios anteriores. As outras alegações dos bizantinos versavam sobre o pão ázimo ou pão fermentado na Eucaristia, jejum aos sábados, uso de barba, coisa muito secundárias. Com os gregos, outros orientais, romenos, búlgaros, russos, etc., se separaram de Roma. Constituem hoje um bloco de cerca de 173 milhões de fiéis. Chamam-se ortodoxos porque nos tempos das controvérsias teológicas sobre a Santíssima Trindade e Jesus Cristo, século IV ao VII, sempre mantiveram a reta doutrina, ortodoxia. Houve tentativas de reunião dos ortodoxos com os católicos com o passar dos séculos, principalmente por ocasião dos concílios de Leão II, 1274, e Florença, 1438 a 1445. Todavia, os resultados foram efêmeros. Em nossos dias, há grande aproximação entre Roma e Constantinopla, pois, na verdade, são poucas as diferenças doutrinárias que separam católicos e ortodoxos orientais. No decorrer da história, algumas comunidades orientais se reaproximaram da Igreja Católica por uma prática conhecida por uniatismo, especialmente as de origem eslava. As igrejas uniatas podiam conservar sua constituição e espiritualidade, as particularidades do direito canônico, a possibilidade de matrimônio para o clero, os ritos e liturgia próprios, mas sempre reconhecendo o primado do Papa. Essa solução tinha como ideal, em uma época de confrontos políticos e de inimizade religiosa, hoje se revela insatisfatória, pois soa como proselitismo. Daí que o Vaticano não aceita mais esse processo, causa de tanto sofrer, particularmente das Igrejas Unidas em torno do Patriarcado de Moscou. O uniatismo atrapalhou o caminho ecumênico, criando rivalidades desnecessárias, pois as igrejas que se uniam a Roma eram acusadas de ter abandonado suas igrejas-mães, às vezes até por questões de interesse político. Hoje, os próprios uniatas, que vêm da tradição romana, católica e apostólica, afirmam que, no dia em que houver a união das igrejas, elas retornarão ao grande leito da tradição oriental. O que dificulta o diálogo entre ocidentais e orientais não são apenas questões teológicas e disciplinares, mas também questões de ordem cultural e política. Até hoje, os orientais se sentem traumatizados pela fundação do Império Latino no Oriente, por ocasião das Cruzadas. De resto, quanto menos estudo há de parte a parte, mais facilmente se impõem os sentimentos de rivalidade. O ecumenismo requer fé e certa cultura religiosa, capaz de superar ressentimentos de índole meramente cultural ou nacionalista. É de notar, porém, que a excomunhão lançada por Roma sobre Constantinopla foi retirada após o Concílio Vaticano II,
1962 a 1965. Os bizantinos também cancelaram a excomunhão que lançaram sobre Roma em 1054. No Brasil, o censo de 2010 apontou a presença de aproximadamente 131 mil fiéis ortodoxos.